Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém? Vocês sabiam que essa saudação ela é muito especial? Porque se eu falo assim, a paz do Senhor, e você não recebe essa paz, sabe o que acontece? Ela volta para mim. É verdade. Então é importante quando alguém chega na sua casa, isso foi ordem de Jesus. E não somente quando chega na casa, aqui é a casa dele, eu estou saudando vocês, a paz do Senhor, recebam. Senão ela volta para mim. Você quer ver uma outra parte importante? A gente pode ter aqui a coreografia, a gente pode ter teatro, podemos ter o louvor como tivemos, são ministérios na igreja, ministério de casados, tudo isso é muito importante, mas a parte mais importante do culto é a leitura da palavra de Deus. E o que vem a seguir, ou seja, Deus ele vai entregar a sua palavra. Então eu costumo dizer, a Bíblia fechada, ela é a palavra de Deus. E nós sabemos disso, não é verdade? Até as crianças sabem que a Bíblia fechada, a Bíblia que você tem, ela é a palavra de Deus. A diferença é quando nós abrimos a Bíblia. Muda tudo. A Bíblia aberta é Deus falando conosco. Então, dizer no nosso tempo que Deus não está falando é exagero. Dizer que você foi à igreja e não ouviu a palavra de Deus, ou você estava com cera no ouvido, ou você tapou os ouvidos para não ouvir. Porque no momento em que a gente abre a Bíblia, muda tudo. É Deus falando conosco. Isso não é diferente, meus amados. É a honra que eu tenho, é o privilégio que nós temos de estarmos nesse Brasilzão, com a porta aberta, em que você pode estar sentado e pode então ouvir esta palavra, que é de Deus. Então receba, amém? É a parte mais importante. Tudo pode acontecer na igreja na forma de ministérios, mas esta parte ela é fundamental. Ela é a base da igreja, amém? Ela é a base. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Você também que está em casa, corre, se você não pegou a palavra, pega logo. Está em 2 Crônicas, no capítulo 15, do versículo de 1 ao 8. E eu quero me concentrar neste tema, uma mudança significativa. Amém? Uma mudança significativa. E eu quero convidar você que já encontrou, fica de pé, em reverência à palavra de Deus. Diz assim a palavra de Deus: Então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed, e saiu ao encontro de Asa, e disse-lhe: Ouvi-me, Asa, e todo o Judá e Benjamim, o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. E se o buscardes, o achareis, porém se o deixardes, vos deixará. E Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus, e sem sacerdote que o ensinasse, e sem lei. Mas, quando na sua angústia se convertia ao Senhor, Deus de Israel, e o buscava, o achava. E naqueles tempos, não havia paz, nem para o que saía, nem para o que entrava, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras, porque gente
contra a gente, e cidade contra cidade se despedaçavam, porque Deus os conturbara com toda a angústia. Mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Ouvindo, pois, Asa estas palavras e a profecia do profeta, filho de Obed, esforçou-se e tirou as abominações de toda a terra de Judá e de Benjamim, como também das cidades que tomara nas montanhas de Efraim, e renovou o altar do Senhor, que estava diante do pórtico do Senhor. Coloca sua mão no coração. Ó Deus, teu servo está aqui, é o teu púlpito, foi lida a tua palavra, agora esta boca seja tua, faça bom uso dela, que chegue ao coração do teu povo esta tua palavra, como voz de trovão. Tremam, temam, obedeçam, façam as mudanças necessárias, para que sejam ricamente abençoados. Oramos, Pai, em o nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus, podem sentar-se. Meus amados, uma coisa que sempre me chamou a atenção, e deve ter chamado a sua atenção, na sua leitura da palavra de Deus, em casa, ou em qualquer lugar que você viesse a lê-la, é que na maioria dos reis de Israel, já começava com algo que o meu coração entristecia. A palavra vinha assim, ó: e o rei fez o que era mal aos olhos de Deus. Será que Deus, neste tempo que eu chamo de agora, Deus também não está olhando para as minhas atitudes, para os meus atos, para os meus gestos? Será que Deus só olhou para a atitude do rei lá naquela antiguidade? Será? Eu digo que não. Se Deus olhou e viu o coração daquele rei, e viu que ele fez o que era mal aos seus olhos, assim cada atitude sua e minha, cada coração que é colocado à disposição de Deus de uma forma errada, Deus também observa. Esse rei que lemos aqui, ele fez uma mudança significativa. Logo no desejo do seu coração é que vem o tema desta mensagem. Uma mudança significativa, porque ele vem de uma geração de reis em que todos que faziam o seu reinado faziam coisas que eram desagradáveis aos olhos de Deus. O seu próprio pai. Aí vem aquele ditado, aquela expressão, né? Filho de peixe, peixinho é. Será que é verdade? Filho de bandido, bandido é? Filho de mau caráter é? Filho de bêbado, bêbado é? Filho de adúltero, adúltero é? Claro que não. Aonde há Deus, e aonde você coloca esse Deus dentro do seu coração, muda o âmbito da sua vida, da sua história, do seu ambiente. Qual era o ambiente desse rei Asa? Um reinado em Israel, Judá, Benjamim, Efraim, e cidades que eles tomaram de uma guerra entre os etíopes. Mas estas bênçãos só aconteceram porque ele, o filho chamado Asa, de um pai que fez coisas desagradáveis aos olhos de Deus, decidiu em seu coração. Meu amado, quando você decide em seu coração fazer diferente, Deus faz a diferença na sua vida.
Tudo começa com a decisão, com a escolha. Eu decido não fazer igual ao meu pai. Eu não vou cometer o erro que meu pai cometeu. Foi isso que aconteceu com ele. Ele decidiu, que é um conselho desse pastor, homem de Deus, decida em fazer o que é agradável aos olhos de Deus. E sabe o que é que vai acontecer como recompensa? As consequências serão maravilhosas. Porque é assim que Deus procede com aqueles que agem de acordo à sua vontade. Então Abias fez o que era mal aos olhos do Senhor. Seu filho, Asa, quando este morreu, e ele tomou posse como rei, a primeira providência foi: vamos derrubar todos os ídolos postes. Vamos derrubar tudo que é adoração contrária a Deus, porque o Deus que me ensinaram desde os antepassados, Deus de Abraão, era conhecido como Deus único. Então veja de que forma você está adorando a Deus. Porque se seu coração está dividido, eu sinto dizer, você está misturado ou dividido entre deuses e Deus. É muito comum nós termos ídolos, postes, nesse tempo. No futebol, no mundo artístico. Vivemos hoje numa época muito interessante até. Pessoas no Insta. Eu sigo fulano de tal. Eu sigo fulana de tal. São 2 milhões de seguidores. São pessoas que têm aquela outra numa posição em que cada gesto dela, cada palavra, se ela trocar uma roupa, todo mundo troca. Se ela fizer um gesto, todo mundo vai querer imitar aquele gesto. Isso é ídolo. Você está dividido, dividida. Deus não quer que você faça tal coisa. Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad. Ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus é Deus único. Ele é único. Então eu vou tomar conta do meu coração. Se eu vou olhar para dentro de mim e ver se eu estou dividido entre adorar a Deus e adorar ídolos. Eu não vou citar nomes, mas quantos estão presos a jogadores de futebol? Quantos deixam a casa de Deus para poder clicar na televisão e assistir o seu jogo, porque não pode ficar sem ver a jogada daquele jogador famoso e que mexe com todos quando pega a bola? Uma vez na Copa do Mundo, disseram assim para mim: pastor, o que é que nós vamos fazer? Eu tomei até um susto, eu falei: o quê? Pastor, é a Copa do Mundo. Pastor, é aqui no Brasil. Eu falei: sim, e daí? O que tem? Pastor, não vamos fechar a igreja não? Se acontecer, pastor, de ser no dia. Falei: meu filho, quer assistir o jogo? Vá. A porta vai estar aberta. E pastor, e se não aparecer as pessoas? Eu vou estar aqui. A minha adoração é para Deus. Deus está no seu santo templo. Eu saio de casa para adorá-lo na beleza da sua santidade. Nada mais, nada menos. Eu adoro a Deus com 2 pessoas, com 1 pessoa, com 3 pessoas. Eu tenho certeza que os anjos vão estar aqui. Eu tenho certeza que a glória do Senhor vai enfumaçar este lugar. Deus não é Deus da quantidade, Deus é Deus da qualidade. Qual é a qualidade da sua adoração? Falar que você ama a Deus, que você adora a Deus, mas Deus vê que o seu coração está dividido, e então, meu querido, você está perdendo o seu tempo.
A palavra de Deus diz que você não pode cochear entre dois senhores. Ou seja, está dividido entre um e entre outro. Não pode. Ele é errado. Ele é Deus único. E graças a Deus, são poucos os reis na Bíblia que a gente vê e fez o que era agradável aos olhos do Senhor. Se Deus notou essa diferença na vida de Asa, o rei, o novo que entrou, Deus olha você em casa, Deus olha você no seu trabalho, Deus olha você na sua escola, Deus olha você na sua faculdade, na sua universidade. Deus não tem lugar que você possa estar que Ele não veja as suas ações. E sabe, tudo quanto o rei fazia naquela época, havia um escriba, ele ficava no cantinho. Tudo que o rei fazia, ou agia, falava, sem que ninguém ordenasse ao escriba, ele fazia os escritos, palavra por palavra, de tudo quanto o rei havia ordenado. Olha, se na antiguidade, e no tempo presente, quando você vai a uma delegacia, tem um escrivão, tudo que se diz o escrivão, ó, na hora, registra cada fala, até a tua respiração. É o escriba. Assim nós encontramos no Congresso Nacional, tudo que é falado ali, ó, os escrivães estão ali, ó, atentos. Cada palavra ela é registrada. A palavra ela tem poder. Cuidado com a palavra, porque ela vai trazer para você as consequências maravilhosas, mas também as consequências mais duras, porque ela tem palavra. Então, Deus já tinha nos avisado sobre isso. Tome cuidado. Por isso que o rei Asa, quando começou a fazer as mudanças significativas, ele então começou na sua casa. Começou destronando a sua vovó Maaca, tirando ela da posição que ela mantinha, porque tinha um baita ídolo, repugnante aos olhos de Deus, e ela muito se orgulhava. Quantas pessoas se orgulham por terem ídolos? Oh meu Deus, que coisa desagradável. Eu não preciso tocar em Deus, eu não preciso ver Deus, eu sei que Ele existe. Meu Deus, se você abrir os olhos para o que está lá fora, quem pode fazer uma lua tão maravilhosa, as estrelas tão maravilhosas, quem é que segura tudo isso? Quem é que fez este mundo e os mundos? No livro de Hebreus diz que Deus criou os mundos deste universo. Então, meus amados, eu posso crer que esse Deus que faz maravilhas é o Deus que olha as atitudes do seu coração, e uma vez que o seu coração foi aprovado aos olhos dele, porque você começou a fazer uma mudança significativa na sua casa. É muito fácil você falar, eu vou mudar lá no meu trabalho, eu vou mudar lá na minha escola. Comece na sua casa, no recôndito do seu aconchego. Ninguém está te vendo, é o teu palácio, ali você é rei. Mas é ali que Deus está vendo você. E Deus está escrevendo em outros livros tudo quanto você está fazendo. Abra os teus olhos, porque os de Deus estão abertos, olhando para você. Nada fica oculto para Deus. Às vezes nós não percebemos muito isso e, eu estou quietinho aqui no meu canto, estou gostando do que estou fazendo. E aí você não entende que dias depois você leva pancadas. Problemas acontecem, consequências ruins você passa a viver por causa disso. Que os olhos do Senhor estão atentos. E Deus não está se agradando. E você está fazendo o que é mal aos olhos do Senhor.
E não foi assim com o rei Asa. Graças a Deus, este rei fez o que era agradável aos olhos do Senhor. E sabe o que rei Asa fez? Ele ouviu uma palavra de exortação vinda de um profeta. Sabe o que é que eu estou fazendo aqui? Estou dando uma palavra de exortação como um profeta. Sabe o que aconteceu com o rei Asa? Ele deu ouvidos a tudo quanto vinha de Deus para o coração daquele homem, e ele então disse: eu vou fazer mudanças. Quantas pessoas ouvem a voz de Deus na igreja, pela boca de seus profetas, e sai por aquela porta como se não tivesse ouvido nada. E o que acontece com a vida? Vai lá para baixo, faz aquela curva que ninguém quer fazer, vai viver suas amarguras, mas não estava escrito nos planos de Deus. Tudo isso foi questão sua, decisão sua, foi você quem escolheu tais caminhos. Ele, Asa, preferiu não seguir os caminhos errados do pai, preferiu dar ouvidos à voz do profeta. Amém? Assim que ele ouviu as palavras da profecia vinda de Azarias, filho de Obed, o rei Asa, sabe o que aconteceu? Ele encheu-se de coragem. Amados, quando você ouve a palavra de Deus, você se enche de bravura, você se enche de coragem. Não foi isso que Deus falou para Josué? Levanta-te, tenha coragem, tenha ânimo. Porque ele estava ouvindo a voz de Deus, a palavra do Senhor. Isso porque ele deu ouvidos à palavra de Deus. O que aconteceu com Josué? Passou o Jordão, amém? Lutou com todas aquelas nações e prevaleceu. Se você der ouvidos à palavra de Deus, presta atenção, você também prevalecerá. Deus lutará por você, segurará a tua mão e lhe dará a vitória. Porque você está fazendo o que é agradável aos olhos do Senhor. Você está dando ouvidos à voz do profeta que vem de Deus, e você está, então, com coragem, por causa desta palavra. O rei Asa deu início a um verdadeiro avivamento em Judá. Pastor, não estou vendo avivamento. Começa na sua casa. Pastor, não sinto avivamento. É na tua casa que você tem que sentir esse avivamento. Porque foi isso que aconteceu com o rei Asa. Ele se permitiu ser instrumentos nas mãos de Deus. E por causa disso, a própria avó, ele destronou. Derrubou tudo que desagradava ao Senhor. Chamou o povo para um concerto, para uma aliança. Diga: meu marido, minha esposa, meus filhos, sentem, vamos conversar. Tem uma palavra que é de Deus para conserto. Foi isso que ele fez. Dando ouvidos à voz do profeta, criou coragem, reuniu o povo de Judá, de Benjamim, reuniu todas as cidades conquistadas, Efraim, e decidiu: de hoje para diante é errado. Deus único. Deus único. O coração dele não estava dividido. Olha o que a Bíblia fala: retirou os ídolos que distanciaram o povo da terra de Judá, e também da terra de Benjamim, e das cidades que havia conquistado nos montes de Efraim, e restaurou o altar do Senhor, que estava em frente do pórtico do templo do Senhor. Quando ele pôs abaixo todas aquelas abominações, ele foi para o altar. Esse lugar aqui, ó, olhem para mim, esse lugar aqui, ó, ele é santo.
Ele foi para o altar. E ele restaurou o altar. Sabe o que é isso? Tirou as imundícias. Tirou aquilo que era desagradável. Então, o rei Asa, ele fez uma mudança chamada significativa. Amados, essa mudança eu preciso fazer. Eu tenho que ser um investigador, um inspetor. Eu tenho que ser aquele homem, expertise na minha casa para verificar o que é que tem na gaveta. O que é que está dentro desse celular? O que é que está dentro dos cabos? Dentro da internet? Dentro dos WhatsApps? Eu tenho que olhar dentro das gavetas dos filhos, dos netos. Eu tenho que verificar se na minha casa tem alguma coisa que diz respeito a outros ídolos. Eu tenho que fazer uma limpeza nesta minha casa. Porque o primeiro altar está lá dentro. Foi isso que o rei Asa fez. Uma mudança significativa. Diga se não foi. Ele tinha tudo para seguir os maus exemplos. Meu pai fez. Reinou durante anos. Meu avô fez. Reinou durante anos. O meu bisavô fez. Reinou durante anos. Eu também vou seguir, A maldição que dizem hereditária, que eu não acredito nisso, essas maldições hereditárias, só vivem essas maldições quem acredita, porque vai ficar aterrorizado com elas. Meu pai, ele bebia, então eu vou me tornar um bêbado. Tinha uma carreira de parentes que morreram de câncer, então eu vou ser o próximo. Você pode parar esse fluxo. Vocês estão me entendendo? Basta que você faça uma mudança significativa. Basta que você mude aos olhos de Deus e faça o que é agradável. Este fluxo vai parar. Amém? Que vocês chamam de maldição hereditária. Quando o meu Senhor abriu os braços naquela cruz, Ele tirou foi tudo. Tudo ficou cravado naquela cruz. Então, eu só tenho que viver, de forma que seja agradável aos olhos dele. Ele tirou a sua vovó, Maaca, daquela posição de rainha-mãe, porque ela tinha um ídolo muito grande. Isso quer dizer que você pode fazer isso com seu esposo, com a sua esposa, não depô-lo, tirá-lo, mas dizer, olha, não faça mais isso, isso está errado aos olhos de Deus, você tem que ter essa liberdade de ação. Meu pai, cabeça da casa, muito bem posicionado como chefe da família, eu disse para ele, pai, deixa eu te falar uma coisa como filho caçula, o Senhor sempre me falou as coisas, eu sempre dei ouvidos, agora é a hora do Senhor parar e me dar ouvidos. Sabe, esse negocinho que o Senhor tem no bolso, chamado cigarro, está tirando o melhor que o Senhor pode nos dar, está tirando a vida. Se o Senhor não parar de fumar, presta atenção, o Senhor vai baixar a sepultura. Essa palavra foi muito dura para o meu pai, que ele não estava acostumado, um filho, ainda mais o caçula, lhe dirigir daquela forma séria. Quando ele ficou estatalado, parado, eu disse, pai, presta atenção, fiquei com medo da mão forte, né? Presta atenção, eu não estou desrespeitando o Senhor, mas estou dizendo, pare de fumar. Eu amo o Senhor e isso vai te levar para o buraco. Foi por causa disso que ele me chamou um tempo depois, não muito tempo, e disse, filho, me fala sobre a morte. Eu expliquei sobre a morte para ele. Disse que nunca havia morrido, mas que eu confiava na palavra de Deus. Simples assim. Quando a gente morre com Cristo, estamos com Cristo para sempre. Quando morremos sem Cristo,
estamos sem Cristo para sempre. Eu não quero pagar para ver, Pai. Por isso, eu estou com Jesus para sempre. Ele me prometeu a vida eterna. E ele falou: Elierte, eu quero aceitar Jesus. Está vendo? Me ensina a orar. Olha, foi o melhor dia da minha vida. Mas sabe por que ele disse isso? Porque aquele filho caçula, olhando nos olhos dele, disse a verdade para ele. Você precisa falar a verdade para sua esposa, para o seu esposo, para os seus filhos. Você precisa consertar a sua casa. Isso salva. Depois que meu pai aceitou Jesus, no dia seguinte, ele teve um infarto agudo do miocárdio. Laudo, fumante. Então eu estava certo, não estava? Se amamos a Deus, não devemos estar separados em adoração, irmãos. Deus tem que ser único na sua vida. Você tem que mostrar para todos a quem de fato você adora. Eu trouxe aqui, não vou me prolongar, como é triste viver sem Deus, sem lei. Como é triste viver sem essa presença. No versículo 3 diz assim, ó: e Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus, e sem sacerdote que o ensinasse, e sem lei. Você quer viver assim? Sem um pastor que lhe diga o que você precisa saber para consertar a tua vida? Então siga a tua vida a teu bel prazer, mas vai quebrar a cara. Presta atenção, o buraco não foi só para o meu pai, e nem para todos aqueles que estavam vivendo a sua vida. Eu não sei quanto tempo vou viver, quem pode dominar o tempo? Por isso é urgente que você aceite a Jesus hoje. Aceite a Jesus já, porque só Jesus garante a vida eterna. Segunda coisa que deixa Deus triste, e que com certeza é triste viver, é sem paz. Quantas pessoas, meu Deus, estão dentro das próprias igrejas, mas não tem paz em casa, não tem paz no trabalho. Meus amados, as coisas podem ir mal, a situação pode ser grotesca, mas a paz de Deus transpõe a tudo isso. Não foi isso que ele disse? Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Eu não dou a paz que o mundo oferece. Ele disse: não tenha medo, creia em Deus, creia também em mim. Eu acredito nele, sabia? Não importa o problema, o problemão aí fora, eu tenho paz. Porque viver sem paz é terrível. Isso entristecia aqueles daquela época, e com certeza Deus enviou o povo sem paz. Outra coisa, quando nós levantamos as mãos cansadas, isso é sinal de que eu cansei de fazer o que é errado. Está aí, decidi. Não vou mais fazer o que é errado. Estou cansado, sabe? Eu não aguento mais, não suporto o peso. Ó, eu vou me render. Quando você levanta essas mãos cansadas, a Bíblia fala que há uma recompensa. Só porque você tomou a decisão, está vendo? Qual foi a decisão? De acabar com as abominações do teu coração, da tua vida, acabar com as abominações dentro da tua casa, do teu trabalho, acabar com as abominações de todos os lugares em que você possa se encontrar. Deus vai estar olhando para você. Então, quando você levanta as mãos, no sentido de cansaço, de tudo de errado que você faz, e você então se arrepende, e você então retorna, então, presta atenção, há uma recompensa. Amém? Deus é misericordioso, Deus é bom, Deus é benigno. No versículo 7, a gente vê isso, ó. Mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa, uma mudança.
só pode ser significativa se tirarmos tudo, presta atenção, tudo que compromete sua adoração, de dentro do seu coração, de dentro da sua casa, no seu trabalho, aonde você estuda. Você precisa viver assim. O rei Asa só teve sucesso, não é sucesso que hoje se fala tanto? Porque ele decidiu fazer uma mudança significativa. E foi tirando as abominações. Abominar é aquilo que traz gastura ao coração de Deus. Isso é abominação. Não deixe Deus gasturado com você. Não deixe Deus enojado com o que você faz. Não deixe. Se Deus fez o rei Asa abençoado em seu reinado, só porque ele começou assim, e fez o que era agradável aos olhos do Senhor. O que é que vai acontecer na minha vida? Se eu fizer o que é agradável ao Senhor, o processo de tempo de vida que Deus estiver me dando, vai ser um tempo abençoado. E como eu sou um instrumento para abençoar vidas, vai ser um tempo abençoador. Pessoas vão estar sendo abençoadas porque eu estou na bênção. Amém? Então faça como o rei Asa. Eu vou fechar a palavra. Eu vou fechar a palavra. Mas pense nisso. Mudança significativa. Começa dentro do teu coração. Começa dentro da tua casa. Começa no teu trabalho, na tua escola, na tua universidade, onde quer que você se encontre. E se você fizer tais mudanças significativas, os escritos de Deus vão dizer, e fez o que era agradável aos olhos do Senhor. E sabe o que é que vai acontecer? Vai chover bênçãos, porque Ele é Deus de recompensa. Vamos ficar de pé. Eu quero que você vá para casa com esta palavra do profeta. Mas não é minha, é palavra de Deus. Chega em casa como um investigador. Chega em casa como um inspetor de polícia. Chega em casa investigando o que é que tem e que precisa ser mudado. E faça as mudanças. Porque se você não fizer isso, e Deus estiver escrevendo, e fez o que era mal, meu querido, como diz, vai dar BO. Vai dar ruim. Não é assim que falam? É o que vai acontecer. Deus não quer nada disso. Deus quer abençoar a sua vida. Pensa nisso. Eu não quero... Estamos vivendo, sabe, a época de Nabucodonosor? As iguarias estão aí, ó. As iguarias. Se eu fizer como Daniel, Misael, Azarias e Ananias, decidiram agradar ao Senhor, e fez o que era reto, fez o que era agradável. Olha a vida deles em meio a uma turbulência de serem cativos em uma terra estranha. Eles ganhavam mais e viviam melhores do que os nativos da terra, porque é isso que Deus faz. Deus abençoa você aonde você estiver, basta que você viva conforme a sua vontade e faça o que é agradável aos olhos do Senhor. Mãozinha no coração. Pai, a tua palavra foi entregue. Eu não me calei. Confiei. Sei que chegou lá, como voz de trovão. Tremeram. Temeram. E sei que vai ter conserto hoje. Quem está em casa também está sentindo isso, Pai. Vai ter conserto. O inimigo foi envergonhado. Pai, correntes estão quebrando agora. Portas que estavam trancadas estão se abrindo, porque o coração do teu povo
e todos que porventura estavam divididos, estão agora tomando a posição de errado, de Deus único. E eu sei que há recompensa nas tuas mãos. Está chovendo agora, Pai. Está chovendo agora essas recompensas na vida deles. Muito obrigado, Pai. A palavra é gratidão. Em o nome de Jesus. Amém e amém. Levante a sua mão assim, ó. Eu quero impetrar a bênção para você que está em casa também, dizendo que quinta-feira é o nosso culto, curados para curar. Amado, se você está faltando esse culto, ó, bata no peito, porque nós estamos dando, como agora nos cultos de domingo, o nosso melhor, para que você saia abastecido nesse tempo de pandemia, trazendo aqui médicos, trazendo psicólogos, psicanalistas, meu Deus, homens e mulheres de Deus, trazendo palavras de grande conserto para você. Nunca se ouviu falar tanto de alma e cuidados dela, da alma. Você que você não vê, está lá dentro e às vezes sofre. Vem quinta-feira, começa às 19h30, tá bom? Recebe aí, ó. E agora que o amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, e as eternas consolações, a doce comunhão do Espírito Santo de Deus, seja com toda esta igreja, e com todas as igrejas do Senhor Jesus, espalhadas pela face da terra, hoje e para todo sempre. Vamos dar o tríplice amém? Amém, amém e amém. Ó, recebe aqui esse abraço. Se você quer uma palavra de oração, um milagre, alguma coisa que você fala assim, pastor, ora por mim, ó, é instantâneo, Deus vai te abençoar, é agora, vem para cá.